Fala galera, chegando com as primeiras informações desta segunda-feira. É o Cruzeiro de folga, tem Campeonato Brasileiro somente na próxima semana. A tabela da rodada de número 10, após 10 jogos já na Série A do Campeonato Brasileiro, a situação em relação à parte de cima e principalmente em relação à parte de baixo. E uma segunda-feira importante, porque o time feminino do Cruzeiro pode se classificar pela primeira vez para a fase seguinte no Campeonato Brasileiro A1. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta segunda-feira, começando aí a semana, e uma semana importante para o Cruzeiro, porque tem uma folga considerável. Eu até comentei sobre isso ontem. O Pepa foi visitar a família em Portugal, os integrantes da comissão técnica também, e a retomada dos trabalhos na quinta-feira na Toca da Raposa 2. Serão 3 dias de folga. Ontem foi dia de viagem, a volta de Salvador, depois todo mundo liberado. Então, 3 dias aí, depois de uma maratona de partidas, de jogos seguidos, e o Cruzeiro voltando aos treinamentos para pensar no duelo contra o Fortaleza. É o jogo do dia 21 no Mineirão, uma quarta-feira à noite, e no sábado seguinte tem o São Paulo, 2 partidas em casa. Depois o Cruzeiro sai para 2 jogos, contra a Internacional e contra o Vasco. A tabela está na tela. O Cruzeiro até ganhou uma posição em relação à última rodada, terminando em nono, com 14 pontos conquistados em 30 possíveis, quase aí 50% de aproveitamento. E o Cruzeiro então ficando a 4 pontos do G4, para quem quer olhar para cima. Eu vou ali na cautela, olhando a parte de baixo, 6 pontos em relação ao 17º colocado. Então Botafogo lidera, 24 pontos, Palmeiras 22, Flamengo 19, Atlético 18, 4 pontos em relação ao G4. Ao G6, o Cruzeiro tem 3 pontos de diferença. O Grêmio é o 6º colocado com 17. Cruzeiro então em nono com 14. E na zona de rebaixamento, Goiás é o 17º com 8. América o 18º com 8. Vasco vice-lanterna com 6. E o Coritiba, que ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos conquistados. O Fortaleza, que é o adversário do Cruzeiro, está ali, ó, 11º colocado, com a mesma pontuação, inclusive, do Cruzeiro. Tem 14 pontos na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei sobre o time feminino. O Cruzeiro joga hoje contra o Real Brasília e só depende dele para se classificar para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro tem 21 pontos, está em 8º, pode ser ultrapassado pelo Grêmio e pelo Avaí Kinderman. Grêmio e Avaí Kinderman possuem 19 pontos. O Grêmio joga contra o São Paulo em casa e o Avaí Kinderman joga contra a Ferroviária fora de casa. Jogos difíceis. E o Cruzeiro, se vencer, ele estará classificado, e se tropeçar, aí depende do resultado dos outros. Vamos torcer para as cabulosas. O jogo às 3 horas da tarde. O YouTube do Real Brasília vai transmitir e vamos acompanhar, quem sabe pela primeira vez na história, o Cruzeiro, que em outros anos sempre brigava pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, agora tentando essa vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Série A1. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!